Calma, Japa! Sistema de amortização, parte 2. Nessa aula, a gente vai estar estudando o sistema Price francês. Não cai com a mesma frequência que o sistema SAC, a parte 1 que estudamos. Mas não é menos importante. Você tem que saber sim, porque pode estar uma questãozinha lá na sua prova. Então vamos estudar, sem desistir, vamos nessa! Então vamos nessa, galera! Sistema de amortização, a parte 2. Conforme dito, vamos estar trabalhando com o sistema Price, ou também chamado de francês. Na parte 1 a gente estudou o SAC, que é o que mais cai na sua prova. E agora a gente vai para a segunda amortização, que também cai na sua prova com menor frequência. Mas cai, dá trabalho, principalmente quando a banca é a FCC. Galera, olha só. Basicamente, as características do sistema de amortização Price francês, pode ser o Price, pode ser o francês, a característica é a mesma. O que vai diferenciar esses dois caras é o seguinte, presta atenção. Tanto no Price quanto no francês, vamos botar aqui, ó, Price, e no francês, vamos botar bem aqui. O que vai diferenciar um sistema do outro? Existem características comuns. A diferença é que no Price, a taxa usada, a taxa que a gente usa, é uma taxa nominal. E no francês, a taxa que a gente usa é uma taxa efetiva. O que é isso? Você vai tentar lembrar lá da nossa aula de juros compostos, parte 2. Ou é a parte 3, se não me engano é a parte 2, beleza? Então a diferenciação do sistema de amortização Price para o francês é apenas na sua taxa. Tipo, exemplificando, vamos supor que você pegou um empréstimo, o empréstimo é de R$1.000. Em ambos, empréstimo de R$1.000. E que em ambos a prestação que você vai pagar esse empréstimo são de 10 prestações mensais. Vamos botar aqui, ó, 10 prestações mensais. Beleza? Aqui também 10 prestações mensais. Maravilha. Aí, o cara fala aqui no Price que a taxa que você vai usar é de 24% ao ano, por exemplo, tá? Vamos botar aqui que a taxa utilizada é de 24% ao ano. A taxa desse empréstimo de 24% ao ano. Aí como é que vai ser essa diferença? Lembra que na taxa nominal para taxa efetiva, quando o cara te dá a taxa aqui, ó, essa taxa aqui é uma taxa nominal, beleza? A gente usa a taxa nominal na Price e efetiva na francês. Como assim? Ué, lembra que a gente viu lá em juros simples e em juros compostos também? Quando você tem uma taxa anual, e aí você tem aqui, ó, a relação das prestações mensais. Então você transforma a taxa anual para a taxa ao mês. Taxa anual para taxa ao mês em relação à taxa nominal é só você dividir por 12. Por quê? 24% ao ano, 12 equivale a 12 meses. Um ano, 12 meses. 24 por 2, por 12, 2% ao mês. Então essa é a taxa que você usaria no sistema Price. Se a taxa é de 24% ao ano, no sistema Price, a taxa que a gente vai usar é 2% ao mês. Se fosse no francês, com a taxa de 24% ao ano, aqui não é divisão por 12. O uso é da taxa efetiva. Então a gente tinha que transformar 24% ao ano para taxa ao mês, porque a prestação aqui, ó, são 10 prestações mensais. Então, taxa ao mês, você teria que o quê? Trabalhar com a taxa efetiva. Você deve lembrar, se não lembra, vai lá na nossa aula de juros compostos e tem uma relação em que você usa para transformar essa taxa efetiva. Beleza? A nominal, 24% ao ano para a taxa efetiva. Lembra disso aqui, galera? Taxa efetiva é igual a 1 mais a taxa nominal elevado ao que eu quero sobre o que eu tenho, menos 1. Fizemos isso, é só ir lá, galera, na aula de juros compostos, parte 2, se não me falha a memória, beleza? E aí você ia trabalhar
com essa fórmula aqui, ó, e essa taxa de 24% ao ano, usando essa fórmula da taxa efetiva, você vai encontrar aproximadamente 1,81% ao mês. Beleza? Então veja a diferença. Aqui, a taxa de 24% ao ano, na Price, levado para mês, a taxa é 2%. A taxa no sistema francês, de 24% ao ano, levado para mês, seria a taxa efetiva de 1,81%. Beleza? Essa é a diferenciação quando se fala em Price e quando se fala em Price e francês. Agora, o processo que você realiza para calcular a amortização nesses dois não muda, o processo é idêntico. A diferença está apenas na taxa. Galera, uma coisa importante. Quais são as características? As características fundamentais que você vai ter para poder distinguir aqui as características do sistema Price francês é o que? Lá no saque, você tinha que a principal característica era que as amortizações eram constantes, eram iguais, beleza? Aqui, a principal característica é que as prestações são iguais. Então, aqui, nesse sistema, as prestações são iguais. Lá no saque, não. No saque, as prestações eram decrescentes, beleza? Em PA, lembra? É só olhar na parte 1 aí, recente. Beleza. Outra característica do sistema francês Price é que os juros são decrescentes. Os juros são decrescentes. Agora, não são decrescentes em PA, beleza, galera? Decrescentes em PA é lá no sistema saque. Aqui na Price não é em PA. E a sua amortização lá no saque, que era tudo igual, constante, aqui as amortizações, a amortização, que é o valor que faz com que o saldo devedor diminua, esse cara é crescente, a amortização crescente. Beleza? E essa amortização que é crescente, ela cresce em progressão geométrica. Muita atenção nisso aí, galera. Ó. Cresce em progressão geométrica. Então, lá no saque, você tinha saldo devedor, amortização, juros, tudo cai em PA. Beleza? Perdão, amortização não, desculpa, amortização é constante. Saldo devedor, juros e prestação, tudo é decrescente em progressão aritmética. No sistema Price francês, a amortização é crescente em PG. Falou? As prestações são iguais e os juros são decrescentes. Então fique esperto com essas características que pode estar na sua prova querendo confundi-lo no sistema saque e no sistema Price. Beleza? Entendeu a diferença aqui em relação? Na Price, na francês, está apenas na sua taxa, que na Price é nominal e na francês é efetiva. Beleza. Como é que você montaria a tabela de amortização para esse sistema que vamos estudar? É um pouco diferente da tabela saque. Olha só, galera, só para você recordar. Eu tenho aqui um esboço de uma tabela. Como é que a gente fazia na saque? O cara te dava o saldo devedor, por exemplo. Vamos supor que o saldo devedor aqui é de 10 mil. Beleza? 10 mil. Aí, passados um período, começa a sua tabela de amortização. Lá na saque, a sua amortização era toda igual. Beleza? Constante. Aí, o seu saldo devedor ia diminuindo de acordo com a amortização. Ou seja, para saber o saldo devedor do primeiro período, você fazia saldo devedor menos a amortização. Saldo devedor menos amortização. Saldo devedor menos amortização. Beleza? A amortização faz diminuir o seu saldo devedor. E aqui é constante na saque. Aqui vai decrescer em PA. Os juros vão decrescer em PA. E as prestações também. Beleza? Lembrando que você fazia
Juros você calculava sobre o saldo devedor do período imediatamente anterior. Então aqui, ó, os juros do período 2, você calculava sobre o saldo devedor do período 1. Juros do período 3, você calculava sobre o saldo devedor do período 2, beleza? E aí você tinha que lembrar que prestação, lá na SAC, você somava a amortização com juros. E isso continua a mesma coisa, galera. Deixa anotado aqui, ó. Prestação é amortização mais juros. Só que aqui vai ter um pequeno diferencial do que a gente vai fazer na tabela Price, beleza? Então aqui, na tabela Price francês, como é que você vai fazer a montagem? Galera, as prestações são todas iguais. Então eu vou chamar aqui, ó, as prestações da nossa simbologia PMT, que é o que a gente usou lá em anuidades, série de pagamentos postecipados, antecipados e diferidos. Você lembra, galera? Beleza? E aí, quando você trabalha com o sistema Price francês, você tem que saber quem é a prestação. Porque sem a prestação, você não consegue descobrir quem é a amortização. Falou? Você vai ver como é que faz a montagem. Aqui eu não vou fazer a montagem em si porque é trabalhosa. Só vou explicar o que acontece, porque na prova ele não pede para você construir uma tabela Price. Na SAC pode até pedir. Aqui é incabível você ficar trabalhando com a tabela Price, beleza? Você tem que entender o processo, o que acontece com essa tabela. Galera, olha só. Lá em séries de pagamentos, a gente calculou uma parada assim, ó. Você tinha lá vários pagamentos a serem feitos. Vamos lembrar aqui, ó. Você tinha uma parada do tipo, ô linha torta dos infernos. Você tinha lá o seu valor presente. Por exemplo, você pegou um empréstimo de 10 mil, beleza? E aí, a partir do primeiro período, numa série postecipada, você pagaria as suas prestações iguais, beleza? Tu lembra como é que é a fórmula para calcular isso aí? Tem que lembrar quando falar em sistema Price francês. A fórmula é essa aqui, galera, ó. Valor presente de uma série de pagamentos é igual a prestação vezes, olha só, vamos ver o que você lembra, tá? O início é parecido com a parte de juros compostos, ó. 1 mais i elevado a n, onde esse n é o número de prestações, menos 1, sobre, aí escreve a mesma coisa, 1 mais i elevado a n, só que agora vezes a taxa. Falou? Você vai ter que lembrar disso aí para sua prova se mexer com amortização Price. Falou? Só que fazer esse trabalho braçal você não vai precisar. Ele vai te dar informações sobre isso, ou seja, já vai te dar condições para você usar valores pré-determinados dessa sua razão. Para quem não lembra, isso aqui, ó, é o chamado fator de valor atual, beleza? É só ir na nossa aula séries de pagamentos, fluxo de caixa, ok? Você tem lá fluxo de caixa parte 1, parte 2, parte 3. Vai lá e veja nossas aulas. Galera, então esse aqui é o chamado fator de valor atual, que também pode vir assim, ó, fator de valor atual e N. E o cara te dá já o valor disso aqui tudo, ó, pronto para você. Onde o I é a taxa e o N é o número de prestações. Tipo, o cara falando assim, ó, você tem um valor de empréstimo, que é o valor presente, de 10 mil aqui, ó, 10 mil, beleza? Aí, você quer saber qual é o valor da prestação. Aí o cara vai te falar a taxa, tipo, taxa 3% ao mês e vai pagar em 10 parcelas. Então o I é 3%, o N é 10%. Aí você ia ter aqui, ó, por exemplo, o cara ia falar que o fator de valor atual I, que é 3,10, que são as prestações, FVA 3,10, vai te dar um valor. Ia representar tudo isso aqui, ó. Tudo bem? Então isso aqui, ó, é fundamental. Você vai ter que saber calcular quando falar em sistema Price.
Sempre vai ter que usar isso aqui? Não. Mas, por exemplo, o CESP gosta de tentar confundir tua cabeça e aí ele pede lá no sistema Price, geralmente as prestações, falou? Então vamos lá, como é que a gente faz a montagem dessa tabela? Olha só, galera. Os juros que você aplica, que a gente chama de I, a taxa, você vai estar fazendo o quê? Para você montar essa tabela, ó, você pega os juros do primeiro período e você vai calcular sobre o saldo devedor do período anterior. Calculou quem é os juros do saldo devedor do período anterior, aí você vai determinar a amortização, porque a prestação você vai ter, beleza? Aí olha só o que você tem que ver daqui, ó. Olha isso aqui, ó. Eu falei que prestação é amortização mais juros. Quando eu falo que prestação é amortização mais juros, olha, prestação é amortização mais juros, eu também posso afirmar que, se eu passar os juros para o lado esquerdo, ó, prestação menos o desgraça, prestação menos juros é o valor da sua amortização. Falou? Prestação menos juros é o valor da sua amortização. Ou seja, para você encontrar quem é a sua amortização, você calcula os juros sobre o saldo do período imediatamente anterior. Aí o valor da amortização, ó, o valor da amortização é prestação menos juros. Aí tu coloca a amortização aqui. E aí, se a amortização é o que faz diminuir o saldo devedor, aí você faz saldo devedor menos a amortização aqui. Aí tu coloca o novo saldo devedor. Beleza? Aí, para você continuar com a tabela, tu vai para o segundo período, ó. Já tem a prestação. Aí, juros. Vai calcular quem é os juros. Sobre quem? Juros sobre o saldo devedor do período imediatamente anterior. Desse novo cara. Calculou os juros, aí você vai fazer prestação menos juros, é o valor da amortização. Beleza? Aí esse valor da amortização faz diminuir o saldo devedor. Aí faz saldo devedor menos amortização e encontra o próximo saldo devedor aqui, ó. Beleza? Aí tu tem um saldo devedor aqui no período 2, aí vai para o período 3. Pega os juros. Vai calcular os juros sobre o saldo devedor do período imediatamente anterior, que você já tem. Calculado os juros, vai fazer prestação menos juros, vai te dar a amortização. A amortização faz diminuir seu saldo devedor. Aí faz esse saldo devedor menos a amortização. Aí tu vai encontrar o próximo saldo devedor. E assim por diante, beleza? Então aqui o processo para a gente montar a tabela é tipo o inverso da saque. Da saque a gente fazia o quê? Tinha um saldo devedor, colocava todas as amortizações aqui, que são constantes, aí calculava botava as amortizações, já podia botar depois todos os saldos devedores, porque diminui de acordo com a amortização, calculava os juros sobre cada saldo devedor do período imediatamente anterior, e aí a prestação era a soma da amortização com juros. Isso lá no saque. Tudo bem? Galera, montar essa tabela, isso não vai estar na tua prova. Mas vamos montar a tabela. Não vai estar. Ele vai te dar informações que você vai usar essa ideia da tabela para você poder calcular. Tudo bem? Então vamos praticar um pouquinho? Vou fazer bem devagar essa parte inicial para você entender como é que é o sistema Price. Falou? Só lembrando, no sistema Price todas as prestações são iguais. Quem faz a amortização, quem faz o saldo devedor diminuir é a amortização. Para você saber o cálculo da amortização, a amortização aqui vai ser prestação menos o juros. Os juros você vai calcular sempre sobre o saldo devedor do período imediatamente anterior. Falou? E lembrando que foi dito anteriormente que o saldo devedor ele é decrescente em progressão geométrica. Então vamos nessa, galera? Olha só. Vamos fazer uma situação. Não é difícil, mas é importante que você saiba interpretar. Ó, fique esperto com isso, tá? Vamos trabalhar também. Ó, questãozinha
da FCC. Uma questão tranquila. Muito fácil, galera. Essa questão não é difícil da FCC. E a FCC, quando faz questões de nível superior, ela tem o costume de dar trabalho nessas questões. Então, fica assim, ó. Uma dívida no valor de 20 mil vai ser paga em 30 prestações mensais iguais e consecutivas. Ó, já está falando que as prestações que são mensais são iguais, beleza? Vencendo a primeira prestação um mês após a data de formação da dívida. Quando ele fala vencendo a primeira prestação um mês após a data de formação da dívida, é isso aqui, ó. O cara falou que você tem uma dívida de 20 mil, aqui seria 20 mil, e aí a partir de um mês da data de início, começa aqui o cálculo da prestação. Falou? Então fica assim, ó. Utilizou o seu sistema de amortização francês com uma taxa de 2% ao mês. Veja, a taxa já está ao mês e as prestações são mensais, então não vai ter que mexer em nada na taxa. Falou? Taxa de 2% ao mês. Vamos deixar aqui, ó. Taxa 2% ao mês. Pelo quadro de amortização, obtém-se que o saldo devedor imediatamente após o pagamento da primeira prestação é de 19.507. Ó, tá falando que após o pagamento da primeira prestação, o saldo devedor é 19.507. O saldo devedor inicial é 20 mil e o saldo devedor posterior é 19.507. Ou seja, daqui tu já pode tirar quem? A amortização. Falou? Vamos anotar isso. Continuando, o valor da cota de amortização incluído no valor da segunda prestação é D. Bom, ele quer a amortização da segunda prestação. Para saber a amortização da segunda prestação, olha só, galera. Presta atenção. Olha só. Aqui o cara falou que é 20 mil, beleza? Esquece que agora é 10 mil, falou que é 20 mil. Aí falou que de 20 mil caiu para 19.507. Ou seja, dá para descobrir quem é a amortização. Se dá para descobrir quem é a amortização, também dá para saber quem é os juros. Porque a taxa que o cara falou aqui é de 2%, ó. E aí, calcula 2% sobre o saldo devedor do período anterior. 20 mil no caso, ok? Aí você vai ter amortização, juros, tem prestação. Tudo bem? E como as prestações são todas iguais, porque o sistema é francês, aí com prestações iguais, eu vou ter a prestação do segundo mês. Dá para calcular os juros do segundo mês, porque você vai ter o saldo devedor do primeiro. E aí, dá para determinar quem é a sua amortização do segundo mês, que é o que ele pede. Conseguiu visualizar aqui, ó? Eu vou fazer essa tabelinha na outra folha para você entender o que o cara está dizendo. Olha. Se liga, se liga. Saldo devedor. Aí botar aqui, ó, amortização, juros e prestação. Beleza? Igualzinho a montagem que a gente fez lá na SAC. Olha. Saldo devedor é 20 mil. Belezinha? Aí ele falou que após o pagamento da primeira prestação, o seu saldo devedor é 19.507. Se o saldo devedor é 19.507, aqui você já tem a amortização do primeiro período, ó. Aqui, período 0, aqui, primeiro mês, depois vai ter segundo mês. Beleza? Então, a sua amortização, vou botar aqui, galera, ó, primeiro mês. A amortização do primeiro mês, que seria isso aqui, ó, você consegue definir. Por quê? O que faz diminuir o seu saldo devedor é a amortização. E se o seu saldo devedor foi para 19.507, a sua amortização é encontrada assim, ó, 20 mil menos 19.507. Beleza? Subtraiu 493. Então a sua amortização aqui, ó, é 493. Beleza? Os juros. Juros dá para calcular também. Calcula os juros aqui, ó, de 2% sobre o saldo devedor do período anterior. Então, os juros
Vamos separar aqui do primeiro mês. Juros do primeiro mês é 2% de 20 mil. Beleza? Os juros é 2% de 20 mil. Você calcula isso aí, dá 400. Então aqui, ó, os juros é de 400. Tranquilo? Com isso, você determina quem é a prestação. Lembra que prestação, na nossa tabela de amortização é o quê? Prestação é a amortização mais juros. Falou? Então aqui a prestação é de 893. Beleza? Isso a gente está no primeiro mês. Se for para o segundo mês, que é o que ele quer, olha só. Como é que ficaria no segundo mês? Ele quer o valor da cota de amortização incluído no valor da segunda prestação. Quem é a amortização da segunda prestação? Veja. A prestação é igual. Beleza? 893, ela não muda. Aí o que vai mudar agora? Vamos descobrir quem é a sua amortização do segundo mês, da segunda prestação. Juros. Então vou fazer isso aqui agora. No segundo mês, vou calcular os juros. Os juros é de 2% sobre quem? Quem é esses juros daqui, ó? É 2% sobre o saldo devedor do período imediatamente anterior. Então, 2% de 19.507. Beleza? Faz 2% de 19.507, tu vai encontrar 390,14. Então, esse é o valor dos seus juros. Aqui, ó. 390,14. Pronto. Com isso, tu determina quem é a amortização. Agora a gente vai determinar quem está aqui, ó. Quem é esse cara? A amortização do segundo mês. Galera, se prestação é a amortização mais juros, a amortização é prestação menos juros. Lembra que a gente escreveu bem aqui, ó? Se prestação é amortização mais juros, a amortização é prestação menos juros. Então, como a prestação aqui, ó, é 893 e os juros é 390,14, subtrai, tu vai encontrar 502,86. Essa é a amortização de quem? Do segundo mês. Então, qual a resposta que você encontraria aqui, ó? Opa, letra A normal. Beleza? Entendeu como é que foi a construção dessa tabela Price? Você não precisou fazer N períodos, todas as 30 prestações que o cara falou. É inviável você fazer isso aqui, 30 prestações. Beleza? Difícil? Se achou difícil, volta e assiste de novo. Falou? Continuando, olha. Ainda light. Questãozinha da FGV 2010. O cara fala assim, ó. Um indivíduo adquiriu uma moto no valor de R$ 19.804,84, a ser pago em 36 prestações pelo sistema Price de amortização. Opa! Então, essas 36 prestações são todas o quê? Iguais. Beleza? Aqui, ó, tá o seu saldo devedor. 19.804,84. Ao final do 12º mês, ele ainda deve 14.696,13. Beleza. Continuando. Sabendo-se que a taxa de juros do empréstimo é de 2% ao mês, beleza, ó, taxa está ao mês, ok? E as prestações que são iguais, ele vai falar que também, cadê? É ao mês, ao final do 12º mês. E que a prestação tem um valor de 777, já está me dando quem é a prestação. Ele quer saber o saldo devedor após o pagamento da próxima prestação será de quanto? Galera, olha só, que tranquilo. Parece que você acha que deve montar uma tabela Price com 36 prestações. Não precisa.
Você tem que entender as informações que estão presentes quando ele fala assim, ó, ao final do 12º mês, ele ainda deve isso, ok? Aí quer saber qual é o saldo devedor após o pagamento desse saldo devedor, ou seja, do próximo período. Se aqui é o 12º mês, ele quer do 13º mês. Falou o saldo devedor do 13º mês. Como é que eu faço isso? Galera, olha só como é que a gente vai montar e vamos ver se você consegue pegar para ficar fácil a sua montagem. Veja. Vamos voltar de novo aqui, ó. Saldo devedor, amortização, juros e prestação. Beleza? Veja. Vamos considerar que aqui é o 11º mês. Vou botar aqui, ó. 11º, 12º, 13º e assim por diante. Ele falando assim, ó. O saldo devedor inicial é 19.804,84. É o saldo devedor lá do período inicial. Vai ser pago em 36 prestações iguais. Ao final do 12º mês, ele ainda deve 14.696,13. Então aqui, ó. No 12º mês, ele deve 14.696,13. Tranquilo? Tá falando que a taxa de 2%, a gente vai usar 2% aqui. Vamos botar assim. Deixa eu destacar para você. A taxa de 2% ao mês, então esse aqui vai ser a nossa taxa. Beleza? Que é o que a gente vai calcular onde? Aqui, ó, nos juros. A gente vai calcular nos juros. Beleza. Aí ele fala aqui, ó, que a prestação tem um valor de 777. Galera, como as prestações são iguais, então aqui é 777, tudo é 777. Beleza? E aí vai prosseguir até as 36 prestações. Tudo bem? Daqui, o que você dá para fazer e o que ele quer descobrir? Ele quer que você descubra qual é o próximo saldo devedor. Beleza? Para saber o próximo saldo devedor, tu tem que ter o valor da amortização. Tudo bem? Tem que ter o valor da amortização aqui. Então o que você vai fazer? É tranquilo, galera. Olha só. Dá para calcular os juros do próximo período, da próxima prestação, porque os juros é calculado como? Os juros é calculado sobre o saldo devedor do período imediatamente anterior. Isso aqui, ó. Vai calcular aqui. Beleza? Então os juros vai ser 2% sobre o saldo devedor do período anterior. 14.696,13. Calcula esse valor aí, tu vai encontrar 293,92. Então aqui, ó, tu encontrou que os juros é 293,92. Feito isso, tu determina quem é a amortização. Aqui, ó. Quem vai ser agora a amortização? Beleza? A amortização. A amortização é prestação menos juros. Como a prestação é 777, então vai ficar aqui, ó. Prestação menos os juros, que é 293,92. Então sua amortização aqui dá 483,08. Beleza? Então aqui, ó, sua amortização, 483,08. Aí o que ele quer saber? Qual é o saldo devedor após o pagamento da próxima prestação? Então a gente estava no 12º mês. Prestação 777. Próxima prestação também é 777. E qual é o saldo devedor do pagamento da... Qual é o saldo devedor após o pagamento da próxima prestação? Então vamos calcular aqui, ó, 15 é saldo devedor do 13º mês, beleza? Galera, saldo devedor. Como é que ele diminui? O saldo devedor diminui a partir da amortização, ok? Então aqui, ó, é só fazer 14.696,13 menos a amortização dele, do período do 13º.
483,08. Pronto. Seu saldo devedor aqui diminuiu, dá 14.203,05. Isso que ele pediu. Qual é o saldo devedor após o pagamento da próxima prestação? Após o pagamento da 13ª prestação. Falou? 14.203,05. Resposta, vamos procurar aqui, ó. Opa, letra desajeitada. Belezinha? Entendeu como é que a gente está construindo, desenvolvendo essa tabela Price? Não precisa sair construindo toda ela. Até porque é inviável fazer isso. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos lá, vamos evoluir. Próxima questãozinha da FCC. Opa, aqui vai entrar uma parte onde a gente comentou no início da aula, que é isso aqui, ó. Isso aqui. Falou? É o que vai entrar agora nessa nossa aula, nessa nossa questão. Calcular a prestação, dado o valor presente, que vai ser a sua dívida, a taxa e o número de prestações. Olha como é que é. Visualiza aí. Foi. Considere a tabela abaixo. Considere a tabela abaixo com a taxa de 4% ao período. Ele não está falando se o período é mês, é ano. Vamos chegar lá. Então, tabela com taxa 4% ao período. Use somente 2 casas decimais em seus cálculos. Aí aqui, ó, você tem fator de acumulação de capital para pagamento único. 24 períodos, com a taxa de 4%, esse número aqui em 36 períodos, esse número em 48 períodos, esse número. Aqui, ó, fator de valor atual de uma série de pagamentos. Aí você tem aqui em 24 períodos, 36, 48, seus respectivos valores. E o fator de acumulação de capital de uma série de pagamentos. Galera, o que eu comentei no início? Olha isso aqui, ó. Fator de valor atual. É essa razão aqui, ó. Falou? E aqui ele comentou, ó. Fator de valor atual. Beleza? Você vai ver como é que a gente usa essa parada. Vamos lá. Foi. Nessa tabela tem-se que o fator de acumulação de capital para pagamento único é dado por. Aí ele fala quem é o fator de acumulação de capital, essa primeira linha aqui. O fator de valor atual de uma série de pagamentos é dado por. Aí te dá uma expressão, essa expressão é a que eu te mostrei anteriormente, essa daqui, ó. Tá? Essa daqui. E o fator de acumulação de capital de uma série de pagamentos é dado por. Aí te dá uma outra expressão. Aí fala, o empresário tomou em um banco um empréstimo no valor de 94.550. Esse é o valor do empréstimo a ser pago em 36 meses. 36 meses. Será utilizado o sistema francês. Ó, se está falando em 36 meses, tu já vai olhar para cá na tabela, ó. Beleza? A taxa de 4% ao mês, a taxa da tabela que o cara te dá é a mesma que está aqui, ó. E com parcelas mensais e consecutivas. A primeira vencendo um mês após a data do contrato. Já sabe que as prestações são o quê? São iguais, beleza? Sobre a terceira prestação desse empréstimo, é verdade que... Então ele quer saber a respeito da terceira prestação. A gente vai ter que montar a tabela? Não necessariamente. Você precisa montar essa tabela. Porque você tem que entender o que acontece com a sua tabela. Galera, ó, o cara está falando que você tem um empréstimo de 94.550. É tipo isso aqui, ó. Deixa eu fazer rapidão aqui uma representação. Opa. Deixa eu rasurar. Calma aí, galera. Aqui, ó. Pronto. O cara fala isso aqui, ó. Você pegou um empréstimo de 94.550. Deu uma rasurada aqui.
E aí você vai pagar prestações iguais de quanto? Você vai ter que saber. Por quê? Porque com o valor da prestação, voltando lá, vamos lá, olha só. Com o valor da prestação, sabe a prestação, dá para calcular os juros, dá para saber quem é a amortização e a gente consegue definir quem é um saldo devedor, beleza? Então, com prestação, com o cálculo dos juros, dá para definir quem é a amortização para saber o saldo devedor. E aí ele quer que você descubra alguma relação até quem? Até o terceiro período, beleza? Então a gente vai fazer cálculos do primeiro, do segundo e o que acontece com o terceiro, tudo bem? Para isso, como o sistema é price, as prestações são iguais, então você vai ter que calcular isso aqui, ó. A nossa fórmula para determinar o valor presente de uma série de pagamentos postecipados, que é essa expressão aqui, ó. 1 mais i elevado a n menos 1 sobre 1 mais i elevado a n vezes i. Galera, esse cara é o chamado fator de valor atual, que é o que ele comentou bem aqui, ó. O fator de valor atual de uma série de pagamentos é dado por 1 mais i elevado a n menos 1, tá aqui, 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por 1 mais i elevado a n vezes i, dividido por 1 mais i elevado a n vezes i, falou? Aí, se liga. Esse fator de valor atual está usando qual taxa? 4%. E são quantas prestações? São 36. Beleza? E esse cara vale quanto? A gente vai lá para a tabela, ó. Tá bem aqui na segunda, aqui nessa linha, ó. Fator de valor atual de uma série de pagamentos em 36 prestações com taxa de 4% é 18,91. Então, isso aqui é 18,91. A partir daqui eu descubro quem é a sua taxa. Olha como é que fica. Quem é esse valor presente? É a nossa dívida. 94.550. Igual a prestação vezes 18,91, que é tudo isso aqui, ó. Belezinha? Vamos passar o 18,91 dividindo. Então fica 94.550 dividido por 18,91. Esse é o valor da sua prestação. E a gente vai usar apenas duas casas decimais. Falou? Essa prestação, quando você divide, tu vai encontrar 5.000. Então aqui está a sua prestação. 5.000. Sabendo a prestação, agora a gente vai conseguir poder determinar aquilo que ele pede. Olha o que ele fala, ó. Cadê? Sobre a terceira prestação. O que é verdade aqui? A gente vai ter que determinar. Ó, já de cara, presta atenção. A letra A está fora. Por quê? Ele fala assim, ó. Sobre a terceira prestação, é verdade que ela difere de R$100 da segunda prestação. Isso aqui está errado. Porque se o sistema é price, como ele falou no enunciado, não, aqui ó, sistema francês, então todas as prestações são iguais. E aqui está falando que é diferente, de R$100 da segunda prestação. Isso aqui está fora, beleza? Aí ele quer saber, em relação à terceira prestação, vem letra B, letra C, letra D e letra E. Então está entre essas quatro. Você vai ter que calcular para saber qual é a sua resposta. Então olha só como é que vai ser. Galera, presta atenção como é que vai ser a situação. Vamos colocar assim, ó, vamos fazer a representação inicial da nossa tabela, mas eu não vou usar a tabela, é só para poder entender como é que vai desenvolver os cálculos. Olha, saldo devedor, amortização, juros e prestação. Beleza? A nossa prestação é de 5.000, então você tem isso aqui, ó. Saldo devedor é 94.550. Aí vem o primeiro período, o segundo e o terceiro. Observa, ó. O primeiro, segundo e ele quer em relação ao terceiro. Como é que fica aqui?
A prestação, tu acabou de determinar que é 5.000. Prestações iguais, porque o sistema é francês. Beleza? Então, em relação à terceira prestação, o que eu posso dizer aqui? Em relação à terceira prestação. Ah, outra coisa. Foi mal. Eu falei que letra A está fora, né? Porque as prestações são iguais. E letra C também está fora, porque fala que seu valor quem? Da terceira prestação, é 5.200. Está errado. Prestação é 5.000. Falou? Calculamos aqui, ó. Então, a sua resposta vai estar entre a B, a D e a E. Ou seja, tu vai ter que saber ou sobre o saldo devedor da terceira prestação, ou a amortização da terceira prestação, ou os juros da terceira prestação. Falou? Então, como é que vai ficar? Galerinha, calculando. Do primeiro mês, vamos separar assim, ó. Do primeiro mês, fazer bem aqui, ó. Em relação ao primeiro mês, vamos calcular aqui, ó, quem é os juros, ó. Quem é os juros? Os juros é de 4% sobre o saldo devedor do período imediatamente anterior. Falou? Lembra que o cara falou aqui, ó. 4%, ó. 4% ao mês. Beleza? Então, os juros aqui, ó, do primeiro mês é 4% de 94.550. Qual é o valor desses juros? Vamos calcular. Esse número vai dar 3.782. Beleza? Então, juros aqui, 3.782. Amortização. Quem vai ser a sua amortização? Prestação menos juros. Então, aqui, ó. A amortização do primeiro mês. Prestação, que é 5.000, menos os juros que você acabou de calcular, 3.782. Então, a sua amortização aqui, subtrai esses dois valores, tu vai encontrar 1.218. Então, aqui vai ser 1.218. Aí eu vou para o saldo devedor. De quanto vai ser o saldo devedor? Ué, o saldo devedor é 94.550 menos a amortização. 94.550 menos a amortização, que é 1.218. Tranquilo? Daqui o meu saldo devedor é de 93.300. Isso, 332. 93.332. Então, olha só, no primeiro mês ficou assim, ó. Falei que não ia montar a tabela, né? Vou montar essa meleca aqui, ó. Aqui ficou 3.782. Aqui ficou 1.218. E aí, a amortização faz diminuir o saldo devedor. Ficou 93.332. Beleza? Aí eu vou para o meu segundo mês. Vamos fazer o segundo mês bem aqui. Bem aqui. Segundo mês. Quem vai ser os nossos juros do segundo mês? 4% do saldo devedor do período anterior. 93.332. Tranquilo? Tu vai calcular isso aí. Tu vai encontrar 3.733,28. Tá aí. Eu não vou colocar esse número aqui não. Depois eu coloco. Amortização. O que é a amortização do segundo mês? Ué, a prestação menos juros. Beleza? A prestação 5.000 menos os juros 3.733,28. Sua amortização aí vai dar 1.266,72. Beleza? Então aqui, ó, vai dar 1.266,72. E o saldo devedor é fazer 93.332 menos a amortização 1.266,72. Vai ficar aqui, ó, 93.332 menos 1.266,72. De quanto é o seu saldo devedor aqui? 992.065,28.
Ó, aqui é vírgula 28, tá? Eu escrevi um pouquinho grandinho, eu sou retardado, então vou botar aqui para ficar de boa. Deu 92.065,28. Ô, desgraça. Beleza. Acompanhando aí, galera, aqui é o número. Tranquilo? 92.065,28. Ele quer informações sobre quem? Sobre o terceiro período, que é a terceira prestação. Vamos ver o que acontece? Galera, agora para o terceiro mês, ó. Terceiro mês. Vamos calcular os juros. Juros é o quê? 4%. Agora isso aqui, ó. 4% de quem? Do saldo devedor do período imediatamente anterior, que é 92.065,28. Então aqui, ó, 92.065,28. Calculou 4% desse valor, tu vai encontrar 3.682,61. Beleza? Esse é os juros do terceiro período. Mas olha só, ele está falando a respeito do terceiro período, da terceira prestação, o que acontece. Olha as alternativas. Aí, ó. Em relação à terceira prestação desse empréstimo, é verdade que calculamos o terceiro mês já os juros. Aqui, ó, os juros. 3.682,61. Tá aqui, ó. Sua parcela de juros é de 3.682,61. Sua resposta é a letra especial. Beleza? Se ele perguntasse para você sobre a amortização, aí você vai fazer prestação de 5.000 menos os juros. Você vai ver se seria isso aqui, ó. Tudo bem? Mas não precisa saber que já determinando que é os juros nessa questão. Tudo bem? Tranquilo aí? Você viu que deu um certo trabalho, né? Olha só. Olha o tamanho que ficou isso. Beleza? É isso aí. Você viu que fizemos a questão da FCC mais tranquilo e agora foi um pouco mais puxada. Continuando, meu povo, continuando. Descansa não. Vamos fazer aqui uma questãozinha do CESP. Apesar do grande medo do pessoal da questão das provas do CESP por uma alternativa, um item errado, anular a certa, galera, as questões do CESP, elas são mais tranquilas de trabalhar do que as demais bancas, principalmente a FCC, porque você não tem um trabalho braçal muito grande, você tem que ter conteúdo claramente, mas é importante que você saiba mexer muito com expressão numérica, tá? Para usar os valores que já são usados e dados por ele. Olha só, questãozinha do CESP. O cara fala assim, ó: para a aquisição de sua casa própria, um cliente de uma instituição financeira com carteira hipotecária necessita financiar 60 mil. O financiamento poderá ser feito pelo sistema de amortização constante SAC, vimos isso na parte 1, ou pelo sistema de amortização francês PRAS. Em cada um desses sistemas, a prestação mensal é composta pelo valor determinado pelo sistema e mais R$ 25 a título de seguro de financiamento. Então, ó, você vai ter o valor da prestação e além desse valor da prestação, está incluído R$ 25, conforme dito na leitura. A taxa de juros é de 1% ao mês. O prazo do financiamento é de 10 anos. E não há correção monetária. Com relação à situação apresentada, julgue os itens seguintes, considerando que 1,1268 e 3,3 como valores aproximados de 1,01 elevado a 12 e 1,1286 elevado a 10, respectivamente. Cuidado, está falando isso aqui, ó, que 1,01 elevado a 12 vai valer, cadê? 1,1268 e está dizendo que 1,1286 elevado a 10 é igual a 3,3. Beleza? Vamos julgar o item. Pelo sistema francês, o valor da 98ª prestação será inferior a 875.
Veja, tanto pelo sistema prático quanto pelo sistema francês. Ele comentou aqui que poderia fazer o pagamento, só que aí pelo sistema francês. Galera, se o sistema é francês, as prestações são todas iguais. Então você não tem que montar uma tabela onde você vai ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta prestação até a 98ª prestação. Não tem sentido isso, ok? Ele só quer que você calcule o valor da prestação. Como é francês, então as prestações são iguais, beleza? Agora olha só, se você vai estar com taxa de juros ao mês e vai estar pagando mensalmente, e o período é de 10 anos, você tem que lembrar aqui, ó, galera, 10 anos são quantos meses? Ué, um ano tem 12 meses, 10 anos é fazer 10 vezes 12, são 120 meses, beleza? A taxa que o cara fala é de 1% ao mês, tudo bem? Ele quer que você determine o valor da prestação, quer que você verifique a prestação para julgar se essa prestação é inferior a 875. Galera, ele quer que você faça isso aqui, ó. Basta, como é francês, descobrir a prestação, você tem essa fórmula. O valor da sua dívida, que é o valor presente, é igual a prestação vezes 1 mais i elevado a n menos 1 sobre 1 mais i elevado a n vezes i. É isso que você vai ter que desenvolver. Onde o i é 1% e o n é 120. Beleza? Só que olha só, como é uma coisa escrota se você não souber trabalhar com potência. Isso daqui é a sua dívida de 60 mil. A prestação é o que você quer determinar. Se você for desenvolver isso daqui, ó, olha o trabalho braçal que você teria que fazer. 1 mais. Qual é a taxa? 1%. Elevado. Qual é o número de prestações? 120. Menos 1 sobre 1 mais 1% elevado a 120 vezes 1%. Beleza? Aí, isso aqui ia ficar desse jeito, ó. A gente já trabalhou isso, tá, galera? Lá na aula de juros compostos. Então já vou escrever direto, ó. 1 mais 1% é 1,01, que está elevado a 120 menos 1 sobre 1,01 elevado a 120 vezes 1%. O que é 1%? 0,01. Analise bem. Ele quer prestação. Já tem um valor presente que é a dívida. Você tem que desenvolver isso aqui. Que é isso aqui. Que é isso aqui. E se você olhar muito bem para cá, 1,01 elevado a 120. Ele não te deu aqui na informação final, ó. 1,01 elevado a 120. Ele só falou que é 1,01 elevado a 12. Não tem 120. E de onde vai sair isso aqui, ó? Opa, vamos lá. Tu vai ter que saber manipular isso daqui, ó, para poder trabalhar. Então, vamos botar ao lado a conta para você ver o que acontece. Rapidão aí, galera. 2 tempo. 1 foi. Ó, vamos fazer a continha. O que é isso? Eu posso fazer uma reescrita nesses valores. Presta atenção. Existe nas propriedades da potência o cara chamado potência de potência. Esse 1,01 elevado a 120, ele poderia ser escrito assim, ó. Vou botar aqui ao lado, galera, ó. 1,01 elevado a 120 é a mesma coisa que o quê? Você escrevendo assim, ó. 1,01, beleza? Elevado a 12 elevado a 10. Porque aqui, ó, na propriedade de potência de potência, 12 vezes 10 é 120. Beleza? Então, 1,01 elevado a 120 é 1,01 elevado a 12 elevado a 10. Só que agora olha só. Quem é esse sujeito aqui, ó? 1,01 elevado a 12. Se liga. No enunciado aqui, ó.
Ele falou que 1,01 elevado a 12 é 1,1268. Então aqui eu posso colocar 1,1268. Que está elevado a quanto? Que está elevado agora a 10. Beleza? Tranquilo? E aí 1,1268 elevado a 10, olha para cá, ó. 1,12. Opa. Aqui é 86. Foi mal, galera. Que é 1,1286 elevado a 10. E quem é 1,1286 elevado a 10? Está aqui, ó. Ele falou para você. 1,1286 elevado a 10, 3,3. Então, no lugar de 1,01 elevado a 120, tu vai colocar quem? 3,3. Beleza? E aí ficaria assim, ó. Pegou? Olha como é que ficaria a nossa conta. 1,01 elevado a 120, tu já sabe que é 3,3. Menos 1 sobre 3,3 vezes 0,01. Belezinha? Subtrai aqui, vai ficar 2,3. E multiplica 3,3 com 0,01. Aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 100. Tu vai encontrar 0,033. Tranquilo? Ó, não vamos dividir esses dois aqui não. Eu vou te explicar o porquê, tá? Você não pode usar calculadora. Fazer essa divisão é cruel. Quem gosta de mandar você fazer essa divisão é Cisgran Rio, FGV e FCC. O CESP não tem as caras de mandar fazer essas contas não, velho. Ele é um pouquinho mais coerente no seu desenvolvimento. Olha, pegando aqui o início, essa parte aqui, ó, isso aqui, falou? Eu vou anotar novamente e olha o que vai ser. Temos valor presente que é a nossa dívida igual a prestação 1 mais i elevado a n menos 1 sobre 1 mais i elevado a n vezes i. Aí você viu que ficou assim, ó. Quem é o valor presente? 60 mil dívida. Prestação é o que ele quer saber. Isso aqui tudo, ó, que foi o que a gente fez aqui, ó. E veio para cá, deu o quê? 2,3 sobre 0,033. 2,3 sobre 0,033. Olha porque eu falei para você que eu não queria dividir já esses dois valores. Como aqui está dividindo, eu poderia pegar esse 0,033 e passar multiplicando com 60 mil. Porque aí você vai evitar de trabalhar com a divisão de 3 casas decimais. Aqui vai ficar então 60 mil vezes 0,033, que é igual a prestação, vezes 2,3. No momento em que você multiplica esses dois valores aqui, ó, tu vai encontrar um valor exato de 1980. Beleza? Igual a prestação, vezes 2,3. Vai passar o 2,3 dividindo. Vai ficar 1980 dividido por 2,3. Mais fácil de dividir. Daqui, sua prestação. Ao dividir, tu vai encontrar 860,87 aproximadamente. Beleza? Agora cuidado, cuidado. Ele fala assim, ó. Olha o que ele falou no item. Presta atenção. Aqui é a prestação. O valor da 98ª prestação não importa. Prestação tudo igual. Será inferior a 875. É inferior? Não. Cuidado. Por quê? Porque no enunciado ele falou assim, ó. Observa. Olha a leitura bem aqui, ó. Cadê? Cadê o infeliz? Aqui, ó. Em cada um desses sistemas, a prestação mensal é composta pelo valor determinado. Qual é o valor determinado? Tá aqui, ó. 860,87. Pelo sistema e mais R$25 a título de seguro de financiamento. Então,
o valor da sua prestação tem que ser ainda adicionado. Isso aqui, ó. Você ainda vai adicionar 25. Ao adicionar 25, aqui vai ficar 885,87. E aí? E como é que ficou o item agora? Ele falou que essa prestação vai ser o quê? Olha aqui, ó. Inferior a 875. Isso aqui não é inferior a 875. Então o item está errado. É superior. Firmeza? Ótimo. Viu aí, né? Sistema Price não teve que fazer tabelas absurdas, porém, você tinha que saber manipular isso aqui, ó, para usar as informações que o cara te falou. O CESP gosta de fazer essas situações na sua prova. Para finalizar, vamos fazer mais uma do CESP aqui, com essa mesma ideia, que você vai ter que saber manipular as suas expressões. Olha como é que fica. Questão de 2012, CESP auditor. Uma empresa com o objetivo de captar recursos financeiros para ampliação de seu mercado de atuação apresentou o projeto ao Banco Alfa, que após análise liberou 1 milhão de empréstimo que deverá ser quitado em 12 parcelas mensais a juros nominais de 18% ao ano, capitalizados mensalmente. Antes de julgar isso aqui, presta muita atenção. A gente vai ter que lembrar da nossa aula de juros compostos, da nossa aula de taxas, nominal e efetiva. Ó, são parcelas mensais, beleza? E a juros nominais de 18% ao ano, capitalizados mensalmente. O que significa? Quando ele fala que vão ser capitalizados mensalmente, é porque os seus valores de pagamento, as 12 parcelas, serão todas mensais. Já está dizendo aqui. Então, essa sua taxa que está ao ano tem que ir para a taxa mensal, porque a capitalização é mensal. E quando você vai transformar de taxa ao ano para taxa mensal com seu valor nominal, essa transformação não é por taxas efetivas. É por taxas proporcionais. Então, você tem que lembrar que a gente fez isso lá na aula de juros compostos, desse jeito aqui, ó. Galera, a taxa é 18% ao ano. Como é capitalizado mensalmente, então vou usar a ideia de taxas proporcionais. Basta dividir isso aqui por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, a taxa que você vai usar mensal é de 1,5%. Beleza? Essa é a taxa que a gente vai estar usando. Falou? Continuando. Considerando essa situação, julgue o item a seguir. Considerando-se a quitação do empréstimo pelo sistema Price. Então, se o sistema é Price, as prestações são iguais. E que 10,90 seja o valor aproximado dessa expressãozinha aqui, ó. 1 menos 1,015 elevado a menos 12 sobre 0,015, é correto afirmar que o valor de cada parcela será superior a 90. Novamente, ele quer saber quem é a prestação. Beleza? Como as prestações são iguais, porque o sistema é Price, vamos calcular quem é a prestação. Para calcular quem é a prestação, você vai usar novamente essa fórmula aqui, ó. Valor presente é igual a prestação vezes 1 mais i elevado a n menos 1 sobre 1 mais i elevado a n vezes i. Só que você vai perceber que isso aqui, ó, não está igual ao que está aqui. Depois que você jogar os valores de i e de n. Quer ver? Ó, qual é o valor da sua dívida? O valor da sua dívida é de 1 milhão. Tá ficando assim, ó. 1 milhão igual. Prestação é o que ele quer saber. Vezes 1 mais. Quem é a taxa? 1,5%. 1,5% elevado. São quantas prestações aqui, ó? São 12. Beleza? São 12. Então, elevado a 12 menos 1 sobre 1 mais 1,5% elevado a 12 vezes 1,5%.
Aí você olha para um trem desse, caracas, que trabalhoso que vai ser. Vai. Você tem que estar afiado nas potências, olha. Aqui já vou reescrever de uma forma mais rápida. Já treinamos isso em aulas anteriores, beleza? Para você estar vendo esse conteúdo, você já estudou todas as aulas anteriores que fizemos. Então isso aqui, ó, 1,5% é 1,5 dividido por 100, que vai dar 0,0015, que soma com 1. E aí você vai encontrar esse número aqui, ó, 1,015 elevado a 12 menos 1 sobre 1,015 elevado a 12 vezes 0,015. Beleza? Só que olha só, como é que você vai desenvolver essa potência com o expoente 12? Não desenvolve. Mas olha só o que ele deu aqui, ó. 1 menos 1,015 elevado a menos 12 dividido por 0,015. Tá igual isso aqui? Não tá. Pô, japonês, então como é que eu vou fazer isso? Vai ter que mexer nisso aqui e olha só o que vai acontecer, tá? Lembrando que isso aqui é o resultado de 10,90. Então, essa expressão, galera, eu vou fazer numa folha à parte para você entender o que vai acontecer. 1 menos 1,015 elevado a menos 12 sobre 0,015. Então, essa expressão aqui, essa razão, essa divisão, que vale 10,90, eu vou trabalhar com ela, tá? Então, como é que vai ficar? Olha, você vai ter que lembrar de potências, propriedade das potências. Aí, olha aí. Olha como é que vai ficar o processo. Presta atenção. Lá em potências, tem uma situação em que você tem isso aqui, ó. Quando você tem uma potência com expoente negativo, isso aqui vira fração. Vira 1 sobre a potência com expoente positivo. Ou seja, se eu tivesse 2 elevado a menos 3, isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 3. Como aqui eu tenho 1,015 elevado a menos 12, isso aqui eu posso escrever 1 sobre 1,015 elevado a 12. Falou? Então, olha só como é que eu vou escrever isso. Se liga. Pega aí, ó. Isso eu vou escrever conforme eu fiz aqui, ó. Beleza? Vai ficar 1 menos 1 sobre 1,015 elevado a 12, com expoente positivo, sobre 0,015. Continuando. Galera, aqui é uma subtração que envolve fração. Aí eu mostrei na parte 1 como é que você faz direto, mas eu vou só recordar aqui para as pessoas com mais dificuldade não boiar. Quando você tem coisa do tipo assim, ó, 1 menos 1 sobre 3, direto você faz assim, ó. Não precisa, vamos dividir por 1, tirar o mínimo, divide e multiplica. Não precisa fazer isso não. Direto aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Menos 1. Ok? 3 vezes 1, 3. Menos 1. Ficaria assim, ó. 3 menos 1 sobre 3. Se fosse 1 menos 1 sobre 5, você faz assim, ó. 5 vezes 1, 5. Menos 1 sobre 5. Beleza? Se tivesse 1 menos 1 sobre 3 elevado a x. Aí você faz aqui, ó. 3 elevado a x vezes 1. 3 elevado a x. Menos 1 sobre 3 elevado a x. Tudo bem? Que é o que eu vou fazer aqui em cima. Olha. 1,015 elevado a 12 vezes 1. Vai ficar o quê? 1,015 elevado a 12 menos 1 sobre 1,015 elevado a 12. Tudo isso dividido por 0,015. Beleza? Daqui, ó, vou botar aqui embaixo. Divisão que envolve fração, eu vou repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então aqui, ó, vai ficar assim, ó.
1,015 elevado a 12 menos 1 sobre 1,015 elevado a 12, isso aqui, ó, tá? Numerador, multiplicado pelo inverso do denominador. Qual é o inverso de 0,015? 1 sobre 0,015. Agora, olha só como isso ficou. 1 vezes esse fator não muda nada. Então, vai ficar assim, ó. 1,015 elevado a 12 menos 1 sobre 1,015 elevado a 12 vezes 0,015. Olha aí, galera. Olha só o que apareceu. Olha para isto. Isso aqui é igual a isso. Beleza? E tá falando que tudo isso lá no enunciado vale o quê? Que isso daqui, ó, é o valor aproximado de 10,90. Tudo bem? Então, olha só como vai acontecer agora. Presta atenção. Ó. Paramos bem aqui, ó. Ó. 1,015 elevado a 12 menos 1. 1,015 elevado a 12 menos 1. Sobre 1,015 elevado a 12 vezes 0,015. Tá aqui, ó. Então, isso aqui vale quanto? 10,90. Beleza? E aí a gente vai determinar o valor da parcela. Então, como é que vai ficar agora, galera? Tudo isso tu acabou de verificar que é o quê? 10,90. Beleza? Concluindo a questão, fica assim, ó. 1 milhão igual a prestação vezes 10,90 ou 10,9. Vai passar o 10,9 dividindo. Então fica 1 milhão dividido por 10,90 ou 10,9. Pronto. Qual o valor da sua prestação? Tu vai dividir esse camarada aí, tu vai encontrar aproximadamente 91.743, blá blá blá. E aí o que ele falou? Que é correto afirmar que o valor de cada parcela será superior a 90 mil. É superior? Sim, ó, 91 mil. Então o item tá certo. Pesou? Achou pesado? A UNB, o CESP, o CESP, tem o costume de fazer isso. Trabalhar com as expressões para você poder utilizar. As outras bancas ou te dá uma tabela, ou quando ela é muito ardilosa, quando ela quer te sacanear, ela vai mandar você fazer algumas contas no braço. Belezinha? Então é isso aí. Essa é a situação da tabela Price Sistema Francês. Saque cai mais que francês, cai mais que Price nas suas provas, mas é importante você saber esses dois sistemas de amortização. As outras duas que a gente comentou lá na parte 1, que é o sistema de amortização misto e o americano, isso é muito raro estar na sua prova. Beleza? Espero que você tenha compreendido a nossa aula. Se não compreendeu, volta um pouquinho, veja novamente esse vídeo, veja os vídeos anteriores e espero sempre estar contribuindo com o seu estudo, com a sua dedicação. Mike Japa, o ensino da matemática a todos. Um abraço, até a próxima.